Cultura racional, Universo em Desencanto, 14º fascículo da réplica do Racional Superior, página 15, o impacto do bicho racional. A jurisprudência universal confere um bem a todos que correm e concorrem ao bem que faz a todos, principalmente o bem eterno, provado e comprovado, de forma que a jurisprudência universal dá todo apoio a todos que provam e comprovam o bem que fazem à humanidade, um benfeitor da humanidade. O bem tem as portas abertas e o mal tem as portas fechadas, de forma que a jurisprudência universal procura ajudar todos e prova e comprova o bem que é feito a todos. E daí costumam até a dar um prêmio de honra ao mérito pelos benefícios prestados à humanidade. E a cultura racional não só faz o bem, como também um bem muito maior que ninguém nunca fez, que é a salvação eterna de todos. Mas tudo isto, daqui um bocadinho mais, será conhecido e reconhecido, que tudo chegará ao dia do reconhecimento. Os méritos de maior benfeitor da humanidade de todos os tempos, porque prova e comprova a redenção verdadeira universal. Então, não se trata de um bem comum, se trata de um bem eterno. O bem comum são as soluções dos casos da vida da matéria. E o bem eterno é a solução definitiva. E quem prova e comprova a solução definitiva não tem expressão de agradecimento, porque não há coisa alguma que pague a salvação eterna de ninguém, a não ser a gratidão em colaborar dentro das posses e dos limites, como uma justificação de gratidão, porque não há expressão dentro do vocabulário que possa satisfazer a coisa mais elevada da vida, que é a salvação eterna. Saber de onde veio e como veio, e saber para onde vai e como vai. Então, por muito que faça, não está fazendo nada, porque não há coisa alguma que possa ser mais do que a salvação de quem quer que seja. Então a jurisprudência universal concede prêmios de honra ao mérito a todos que provam e comprovam os benefícios que faz para a humanidade. Então, para um benfeitor da humanidade, não há palavras, e para um salvador muito menos. Todas as leis amparam e favorecem e ajudam um benfeitor da humanidade, desde que prove e comprove os seus feitos de bem para a humanidade. O bem recebe-se o júbilo do bem. Jubilados serão todos aqueles que somente tratam do bem da humanidade. Então, o universo em desencanto está acima de tudo e de todos, por ser um conhecimento de redenção universal. E a família racional só faz o bem, sempre o bem, porque é o bem que todos precisam, e é o bem que todos necessitam, é o bem que todos querem, é o bem que todos procuram, é o amor, é a paz, é a fraternidade, é a concórdia universal. Portanto, vence o bem, sempre o bem, e não o mal. O mal por si mesmo se destrói. O mal já é um destruído por ser mal. Então quem pensa bem, colhe o bem. Quem pensa mal, colhe o mal. Tristezas são para os maus que têm que viver triste, porque só esboçam o mal. E o bem, o bom, sempre alegres e satisfeito. O bem tem sempre tudo para dar a alguém,
e o mal não tem nada para dar a ninguém. O mal já é um destruído, por ser mal, e por ser destruído, não tem nada para dar a ninguém. Qual é a cultura do mal? Somente fazer mal. Qual é a cultura do bom? Somente fazer bem. E assim vence o bem, sempre o bem, e sucumbe o mal. Por suas circunstâncias do mal, prevalece o bem e não o mal. Então, a jurisprudência universal favorece, ampara e protege e ajuda a todos benfeitores da humanidade. O bem provado e comprovado e com uma infinidade de comprovações. Portanto, quem rege com o bem, vive bem e termina bem e sempre bem. E quem rege com o mal, termina mal. Porque o mal por si mesmo, ele vai se destruindo por ser mal. E aqui as portas do bem abertas para todos, porque o bem é para todos. E assim, os valores da vida são todos aqueles que provam e comprovam os seus valores. Têm valores que estão muito acima da pessoa que expõe os seus valores e são valores acima de tudo e de todos. Por exemplo, qual é o valor que pode existir no mundo? É a salvação de todos. Qual é o maior valor que pode existir no mundo? É a salvação de todos. Então, tem pessoas na Terra, ou pessoa na Terra, que apresenta valores que ninguém nunca apresentou. Então, pessoas assim está acima e por cima de todos os valores, de todos os conceitos, porque provou e comprovou o seu valor acima de tudo e acima de todos. E essas pessoas, para quem conhece, é uma pessoa intocável, mas para quem não conhece, pensa ser igual ou pensa que é ainda pior do que qualquer outro. Como todos são humanos, pensam que todos são iguais. Todos são humanos, mas todos são diferentes. Uns com muito valor, que supera tudo e todos, e outros com valor e outros sem valor algum. Aí está a desigualdade. Quem tem valor, que prova o seu valor e que comprova o seu valor, não pode ser igual àquele que não tem valor algum. Não passou de uma máquina de trabalho, trabalhar, dormir e passear. Resumiu a vida, uma máquina de trabalho. Mas tem pessoas que produzem aquilo que o ser humano não produz. Não pode se igualar com aquele que nada produz, ou o que produziu foi só ou somente engambelos da vida. Para conhecer o valor do outro, é preciso que conheça o que produziu, e assim é a vida. O valor não está no ter muito dinheiro, porque se tem muito dinheiro, é de sua propriedade. O valor está nisso ou naquilo que beneficia a humanidade. E assim, a clarividência esclarecedora, racional, informa o pedestal de grandeza do que é o mundo racional. O mundo racional, seus habitantes são puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Vêm à terra os puros para semear essa grandeza, a grandeza de paz, amor e fraternidade racionalmente. A confraternização dos povos, o equilíbrio entre todos, a concórdia racional para os aparelhos racionais, tudo de belo, tudo de lindo, de bom, de sublime para todos universalmente. Racional
é de fonte pura, limpa e perfeita, é o equilíbrio consciente. Universal, equilibra a natureza e todos os seus feitos. Então, racional é o tudo de sublime grandeza, é o eco da vida eterna, sendo o redígio superior, por ser de um mundo superior. Então tem condições de equilibrar o inferior, tem condições de equilibrar a natureza racionalmente e os seus feitos de união fraternal da natureza e do animal racional. É a paz, é o amor, é a fraternidade, é o amor de um por todos e todos por um. É a paz de um por todos e todos por um. É a concórdia de um por todos e todos por um. É o eco sublime da maior grandeza angelical por ser do mundo dos puros, limpos e perfeitos, do mundo racional. Não tem linhas diferentes. A linha é uma só. A linha é racional. Não tem dois pesos, nem duas medidas. Não tem esquerda nem direita. Por a linha ser uma só. Racional. A razão da vida. A razão do mundo. A razão de tudo que existe. No mundo inferior é que existe linhas diferentes, umas das outras. No mundo inferior é que existe direita e esquerda, mas no mundo superior não existe esse desequilíbrio. O mundo superior é o mundo dos puros, limpos e perfeitos. A linha é uma só, racional, por ser dos puros, limpos e perfeitos. A linha é racional. Os puros, limpos e perfeitos do mundo superior, do mundo racional, que só prega o equilíbrio do animal racional. Ensina o animal racional como pode ser um ser equilibrado, um ser consciente, um ser onipotente, um ser sem ódios, um ser sem vinganças, um ser sem ambições, um ser conscientemente racional. Racional é a razão, e razão é direito, e direito é perfeição, e perfeição é equilíbrio. Racional não é contra ninguém, não é contra coisa alguma, é em favor de todos e de tudo. Onde está o desequilíbrio, que é o astral inferior, é que vive desta maneira, horrível, uns contra os outros. Racional não é contra ninguém, é em favor de todos e de tudo, para equilibrar todos e tudo. É o equilíbrio consciente, perfeito, tanto da natureza como de seus feitos. Racional é razão suprema, e por isso é de um mundo superior, e o redígio do superior é pureza, é perfeição. Agora, no mundo inferior de matéria, é que há superstições, e as superstições causam os desvaneios, causam o desequilíbrio. Efeitos da liturgia, que são os efeitos da matéria, e daí os desvaneios que botou esse turbilhão de seres em confusão. E assim, racional é equilíbrio mundial. Racional é o perfeito bem eterno. Racional é a fonte primitiva, é a origem desta deformação racional. Quem não conhece o que é racional, confunde racional com a matéria. Matéria é do mundo inferior e racional é de um mundo superior. Então, o mundo superior tem condições suficientes para equilibrar o mundo inferior e os seus feitos, equilibrar para o bem de tudo e o bem de todos, porque um equilibrado sabe como viver e um desequilibrado não sabe viver. O consciente é uma coisa, o inconsciente é outra.
Racional sabe como viver, por conhecer o porquê ele assim é e todos assim são, e sabe de onde todos vieram e para onde todos vão. Racional é equilíbrio perfeito e correto, não tem mácula, de espécie alguma, é superior a tudo e a todos. Agora, o inferior, sim, basta ser inferior, basta serem seres de um mundo inferior, e por ser inferiores, aí estão na categoria de sofredores. E assim a diferença é muito grande de um mundo para o outro. E assim, esses momentos que atravessa o mundo com a despedida do magnético se tornou um tanto perigoso. O hemisfério universal, carregado pelo magnetismo que está em sua extinção, caminhando assim para o seu desaparecimento e contrariado por ter terminado seu império. Então, a sua despedida é esta, que aí está no mundo um panorama de desagrado, sendo a causa a fúria do extermínio do magnetismo. Abalos sísmicos, abalos da natureza, por ter terminado a sua jornada, terminou a sua missão. E com a sua retirada, naturalmente, toda a natureza, toda a humanidade sofre as consequências do seu abalo magnético, como quem diz: eu caí, agora todos os meus feitos têm que cair também. Todos os meus feitos têm que cair comigo. Por isso está aí no mundo esta desolação, a destruição em massa de tudo. E assim, o panteão da vitória da humanidade, aí está que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Este panteão dos glorificados pioneiros que serviram de aparelhos porta-vozes, portando a voz da verdade das verdades para a salvação da humanidade. Porta-vozes por todos os lados, por todos os cantos do mundo, levando a voz racional, o bálsamo da fraternidade, paz e amor para o extermínio do sofrimento e da dor da humanidade, que não sabia mais onde se agarrar, como um náufrago em alto oceano. E assim, vivendo desta forma horrível, todos assustados pelo desenrolar dessa vida perigosa, enfrentando todos os perigos e todos os riscos de vida para poder viver, e vivendo neste emaranhado de confusões, sem limite e desconhecendo o seu destino e o destino de tudo, e julgando estar perdido e encontrando, sem esperar, o que aí está a cultura racional, fazendo um julgamento da vida, da matéria e conduzindo todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, recebendo um impacto e dizendo: eu não sabia que existia esta obra de confraternização universal. Eu não sabia que o verdadeiro bem estava na Terra. Eu pensava que só existia o mal e que tudo ia de mal a pior. Hoje me encontrei com quem não esperava. A solução da humanidade, a solução do universo, a solução perfeita de onde viemos e para onde retornaremos. Quando nada conhecia desta grande realidade, julgava que estava perdido e que tudo estava perdido também, porque pelo desenrolar da situação, ninguém tinha mais com quem contar, nem onde se agarrar. Então julgava que tudo estava perdido, que não houvesse uma força poderosa
para salvar a humanidade. Julgava que não existia. Hoje, convicto e provo que existe a imunização racional, a energia racional. Hoje sei o porquê que assim sou, sei o porquê todos assim são, sei de onde vim e sei para onde todos vão. Hoje, vinculado ao meu mundo de origem, ao mundo racional. Hoje sei porque sou um aparelho racional. Hoje sei porque estava na categoria de animal racional. Hoje sei porque da lapidação do animal racional. Hoje sei porque sou racional. Hoje sei que tudo é racional. Cada um nas suas classes, cada ser na sua classe. Hoje sei o porquê dessas infinidades de classes. Hoje sei o porquê dessa hierarquia. Hoje sei o porquê desta deformação racional. Hoje sei o porquê desta degeneração racional. O porquê desta poluição racional. Enfim, hoje sei tudo o que não sabia. Hoje sei o que é o alfabeto artificial, que não teve condições de me esclarecer. E assim, hoje sou convicto racionalmente, pelas provas e comprovações, e pelo testemunho da verdade, das verdades, do que sou e do que somos feitos, e do que tudo é e por que é. Mas antes tinha uma visão do mundo completamente diferente, julgava, porque ninguém tinha um testemunho real da vida, então julgava por um prisma diferente. Julgava a vida como um verdadeiro bicho racional. Então o bicho já sabe como o bicho é. O bicho é vaidoso, mentiroso, ganancioso, ambicioso, horroroso, traidor, nojento, prosa. Já sabe como o bicho é. O bicho racional tem uma infinidade de defeitos, monstruosos e horrorosos. Então, fazendo o julgamento da forma de bicho, viviam como bicho. E quem vive como bicho não tem pena de ninguém. O bicho é ganancioso demais e por isso quanto mais tem, mais quer. O bicho é insaciável. Quem pensa como bicho, quem vive como bicho, então, quando o bicho dá com conhecimento racional, o bicho tem aquele impacto. Porque o bicho vai ver, ele estava contra si mesmo. E no ele ver que estava contra si mesmo, com a vida de bicho, ele tem uma transformação para melhor, muito grande. Depois o bicho começa a pensar: o que eu fui, o que eu era e o que sou. Hoje completamente diferente. Do jeito que eu era, o que agia, talvez não estivesse mais vivo. E assim é o julgamento que o bicho faz de si mesmo. Então tem um bicho racional e tem um animal racional. O animal racional já é mais comodista, mais acomodado e mais conformado com as coisas e com a sua posição. O animal racional é mesmo ganancioso. Sempre acostuma a se conformar com o que tem. Esses vivem melhor, porque se acomodam dentro das suas possibilidades, menos vaidoso e menos ambicioso. Mas o bicho racional, esse, é ganancioso, ambicioso, invejoso, prosa, mentiroso, asqueroso, tem um olho grande em tudo, aventureiro. A ambição é tanta que se expõe a tudo. Esse é o bicho racional. O bicho é materialista. E o bicho é inconformado. E por isso, quanto mais tem, mais quer. O bicho não olha para trás, só olha para frente. O bicho pensa que vai durar toda a vida. Então os que pensam como bicho, os que vivem como bicho, vivem no inferno em vida, porque nunca estão satisfeitos com o que têm. O bicho é vaidoso demais. O bicho é luxento.
e de forma que o animal racional, este vive muito melhor, porque se acomoda com o que vive. Se tem pouco, se acomoda com um pouco. Se não tem nada, se acomoda com o que tem. Então esses têm a cabeça no lugar, e assim é por isso que as ruínas sempre se multiplicaram, devido ao bicho racional ser assim, nessas condições, não respeita direitos. O bicho, por ser bicho, age igual a bicho, age com a brutalidade, e de forma que o bicho, quando volve a atenção para a razão das coisas, para um conhecimento de paz, amor e fraternidade, o bicho se espanta, o bicho se choca, dizendo: Ué, existe isso no mundo? Eu não sabia que isso existia. Eu pensei que o mundo fosse meu, para mim fazer o que entendia. Mas como estava dormindo, como estava sonhando, eu julgava que a vida fosse minha e que tudo fosse meu, e por isso minha ambição não tinha limite, e a minha ganância também. Julgava que a minha matéria é que fosse me salvar, a minha ganância, a minha ambição. Estava completamente cego e iludido, completamente iludido com a matéria. Julgava que a matéria é que fosse me trazer paz, amor e fraternidade. Mas hoje é que eu vejo como eu era mesmo um bicho. Ainda acordei em tempo de me preparar para ser um aparelho racional e me ligar ao meu mundo de origem, ao meu mundo verdadeiro, o mundo racional. E assim, a vida de bicho racional é a vida pior que existe, porque o bicho racional não tem sossego, dia e noite. Vive completamente preocupado com a matéria, porque o bicho basta ser bicho para ser materialista. Hoje, o desencanto do bicho e o bicho dizendo: é verdade. Eu pensava que a matéria tudo era, e hoje estou convicto que a matéria nada é. A matéria só multiplica os martírios dos materialistas, que são os bichos. Quem vive como bicho não respeita nada. O bicho julga que tudo é. Esse é o julgamento do bicho racional, diferente do animal racional.